A paleontologia é uma ciência que depende quase exclusivamente de materiais para funcionar. Dessa forma, quanto mais fósseis se tem de uma espécie, mais essa espécie é conhecida. Olá, esse é o Diariossauro e no capítulo de hoje irei falar sobre o gênero extremamente característico e muito peculiar Therizinosaurus. O Therizinosauro é um complicado gênero de Coelurosaura descoberto pela primeira vez na Mongólia em meados de 1950. Os fósseis foram encontrados nas expedições da Ásia Central e catalogados em pesquisas apoiadas pelos paleontólogos soviéticos e mongolianos durante a mesma década. Durante esse período, as pesquisas resultaram na descoberta do holótipo de Therizinosaurus queloniformes, descrito pelo paleontólogo soviético Evgeny Malev, que interpretou esses restos em comum como pertencentes a algum tipo de tartaruga gigante. O holótipo de Therizinosaurus foi catalogado como PNI 551-483 e foram recuperados apenas fragmentos de metacarpos, fragmentos de costela e 3 ossos das falanges ungueais, que são os ossos das garras, explicando assim a primeira interpretação errônea do animal. Achados posteriores, como os espécimes MPCD 100/17, MPCD 100/16 e MPCD 100/15 durante a década de 70, preservaram os ossos da falange ungueal e ossos do braço direito e esquerdo, incluindo a escápula coracoides, ambos húmeros, una direita com a rádio, una esquerda, 2 ossos carpos direito, o metacarpo direito incluindo o segundo dedo completo e algumas costelas abdominais. Também, em 1973, o espécime MPCD 100/45 foi encontrado com a porção posterior preservada, sendo a primeira vez que essa parte do corpo de Therizinosaurus foi encontrada. Atualmente, o gênero é corroborado por vários espécimes descritos. Entretanto, sua classificação permaneceu incerta por várias décadas, sendo primeiramente interpretado como uma tartaruga, lá em 1954 por Malev. 20 anos depois, na década de 70, novas parcerias entre paleontólogos soviéticos e mongolianos resultou na descoberta de novos espécimes para o Therizinosaurus. Assim foi possível ser feita uma nova reinterpretação, o considerando pela primeira vez como um dinossauro. Durante essa década também foi feitas as primeiras hipóteses de que ele seria um terópoda, em contrapartida com a hipótese de que ele seria um sauropodomorfo que viveu durante o Cretáceo. Em 1980, o paleontólogo mongoliano Altan Angerel Perlin cunhou o grupo Cygnosauria e posteriormente incluiu o gênero Therizinosaurus ao grupo. Hoje em dia, o grupo Cygnosauria tornou-se sinônimo para o grupo Therizinosaura e agora é amplamente difundido o pertencimento de Therizinosaurus ao grupo dos terópodas. O grupo Therizinosaura está incluso no grande clado Maniraptora, que inclui desde o último ancestral em comum entre o Ornithomimus e o pardal e todos os seus descendentes. Atualmente, o grupo inclui cerca de 14 espécies descritas, sendo um dos grupos com maior diversidade dentre os terópodas. A posição do Therizinosaurus da família Therizinosauridae ainda é debatível na academia. Um estudo de 2010 por Lindsay Zano o considerou o estágio mais derivado dentro da família. Entretanto, em 2019, Hartmann e colaboradores concluíram que o mesmo fosse uma espécie de posição mais intermediária em sua reavaliação. Sua atípica aparência foi motivo de 60 anos de debate para sua classificação. Estima-se que em vida poderia pesar de 3 a 5 toneladas e estimativas mais exageradas até 11 toneladas. Seu comprimento era de média 10 metros, sendo assim um dos maiores representantes de Maniraptora. Embora muitos fósseis de Therizinosaurus sejam significativamente incompletos, muito da sua aparência é baseada em fósseis mais completos de outros Therizinossaurídeos. Como em outros membros da sua família, ele tinha um crânio proporcionalmente pequeno, com uma ranfoteca rostral. Seus dentes posteriores eram pequenos, compactos e em forma de folha. Possuía uma deflexão medial da fileira de dentes e um desenvolvimento de uma prateleira lateral na mandíbula. Seu pescoço era longo e em formato de S. Seus braços eram extremamente desenvolvidos e podiam chegar a 2,40 m de comprimento. E muitas das suas características anatômicas dos ossos indicam uma clara adaptação do uso desses membros. A sua escápula tinha uma lâmina dorsal robusta e achatada, um processo acromial largo e uma superfície ventral muito alargada.
A borda posterior da escápula era robusta e o acrômio era leve e provavelmente fundida a um sistema cartilaginoso. O coracoide possuía uma superfície lateral larga e convexa e formava uma concavidade. O glequenoide, que é a concavidade de encaixe da cabeça do húmero, era largo e profundo, com uma borda robusta e convexa em forma de crista. Exemplos claros do desenvolvimento ósseo para suportar uma série de inserções musculares do bíceps, indicando um músculo poderoso em vida. O seu húmero era robusto, medindo 76 centímetros de comprimento. A crista deltopeitoral, que é a região de inserção do músculo deltoide, era longa e espessa. A extremidade do húmero era expandida e alargada, com côndilos e epicôndilos bem desenvolvidos. A una tinha cerca de 80% do comprimento do húmero, com 62 centímetros, e a maior parte da sua extensão era ocupada por sua diáfase reta, com um processo unar muito largo. O rádio tinha 55 centímetros de comprimento e era ligeiramente curvado, com a extremidade superior achatada lateralmente, larga e a extremidade distal muito robusta. O pterosinossauro apresentava uma mão altamente desenvolvida e, como um terópoda, ele apresentava 3 dedos em cada mão. O metacarpo 1 media 14 centímetros e era robusto. O metacarpo 2 media 28 centímetros de comprimento, sendo mais longo e robusto que os demais. E, por fim, o metacarpo 3 media 19 centímetros de comprimento e tinha uma diáfase muito fina em comparação aos outros. Para o gênero, é conhecido apenas o segundo dedo da mão e ele apresentava 2 falanges e uma grande unha. Essas unhas, ou garras, eram enormes e estima-se que tinham 52 centímetros de comprimento. E ao contrário dos outros pterosinosaurídeos, a garra do pterosinossauro era reta e achatada lateralmente e apresentava uma curvatura acentuada ao final, sendo uma característica única do gênero. A anatomia diferenciada dos seus membros posteriores fez com que o pterosinossauro já tenha sido classificado como sauropodomorfo. Ele apresenta um pé tetradáctilo, que é um pé formado por 4 dedos que encostam no chão. Os metatarsos eram robustos e curtos e compostos por 5 deles. Os 4 primeiros eram funcionais e terminavam em dedos que encostavam no chão. Já o 5º metatarso, ele era um osso reduzido e sem função prática. E essa característica se difere de muitos outros clados de terópoda, que tem o pé formado por 3 dedos, ou seja, um pé tridáctilo, onde o primeiro dedo sendo mais curto, o segundo e o terceiro dedo sendo maiores e do mesmo tamanho, e o 4º dedo reduzido e mais fino, não encostando no chão. A formação Nimeged é uma formação geológica da Mongólia, localizada no famoso deserto de Gobi, e é considerada um importante sítio fossilífero de dinossauros asiáticos. É datada do Cretáceo Superior, abrangendo a idade Maastrichtiana e possivelmente o final do Campaniano. A formação é composta por siltitos e arenitos depositados por antigos lagos, rios e planícies de inundação. A paisagem em que o Pterosinossauros vivia era formada por uma série de rios sinuosos e entrelaçados, com extensas florestas compostas principalmente por bosques de araucária. Outras formações vegetais também incluíam ginkgos, licófitas aquáticas, benentitales relacionadas a ambientes úmidos e angiospermas iniciais, como juncos e ciperáceas. O clima da região era relativamente temperado, caracterizado por monções de invernos frios e secos e verões quentes e chuvosos. Os ambientes úmidos da formação podem ter atuado como uma área semelhante a oásis para as localidades áridas vizinhas, evidenciado pelo registro fóssil, onde mesmas espécies são encontradas em diferentes formações. Como evidenciado por sua anatomia, o Pterosinossauros era altamente especializado para a herbivoria. Seus dentes em forma de folha, seus braços desenvolvidos para manipular a vegetação e a região visceral ampla para abrigar um sistema digestório complexo e próprio para a digestão de plantas, embasaram vários trabalhos a inferirem um comportamento alimentar semelhante a dos atuais gorilas. Sua cintura pélvica era robusta e os membros posteriores robustos e curtos, constroem um comportamento alimentar de modo que ele se sentasse enquanto consumia o alimento. Seus braços longos e garras em gancho auxiliam na manipulação do alimento ao redor, e ao passar na postura bípede, o Pterosinossauros poderia alcançar folhagem em pontos mais altos.
O paleoambiente do Teresinossauro era extremamente rico e apresentava uma alta diversidade de dinossauros, com uma megafauna de herbívoros incluindo dinoqueiros, Saixânia, Tarxia, Basbouria, Saurolophus, Nigmetossauros e entre tantos. Outras espécies como Mononicus, Adasaurus, Gallimimus, Avimimus, Conchoraptor, Rhinquenia, Almiosaurus, Alioramus e Homalocéfalo indicavam uma alta gama de nichos ecológicos, desde imensos predadores, ornívoros ou insetívoros. Esse ecossistema também apresentava o Tarbosaurus como predador de topo principal. A paleofauna adicional incluía aves, ostrácodes de água doces, inúmeros peixes, tartarugas terrestres e crocodilomorfos, apresentando a rica fauna que a Ásia apresentava durante o período Cretáceo. E bom, esse foi o capítulo de hoje sobre o Teresinossauro. Espero muito que tenham gostado do vídeo e próxima semana trarei informações sobre o próximo gênero. Até mais!